Vamos agora para a segunda etapa da construção do nosso layout, que é essa parte grandona aqui, né? Essa área grandona aqui. Então, para fazer essa área grandona, a primeira coisa é o quê? Um retângulo. Abaixo, né, do topo. Então, vamos para o HTML. O do topo está aqui, ó. E o fim dele é esse aqui. Então, div class. Vamos chamar de banner, por exemplo, né? Supor que isso aqui é um banner. Então, chamamos de banner. Vamos aqui no CSS, pintar o nosso banner da cor correta. Então, primeiro de tudo, ele tem 300 pixels de altura. Então, ó, se eu vir daqui para cá, vai dar 301, vamos arredondar para 300. 300 pixels de altura. E a cor dele, 347ABA. Então, ó, altura 300 pixels e background color 347ABA, tá? Feito isso, se eu vim aqui dar um F5, ó, já fica a barrona aqui azul, tá? Próximo passo, lembra qual é? Não se esquece, a div de 1000 pixels, ela é transparente, mas ela é essencial para o conteúdo não ficar colado aqui do lado, tudo bem? Então, ó, div class, podemos chamar também de banner interior, por exemplo. Então, mais para frente você vai aprender várias outras técnicas mais avançadas para fazer, tá? Para inclusive, por exemplo, deixar o seu site responsivo, para num celular o mesmo site abrir compatível com o celular, numa tela maior ele abrir maior e tudo mais, tá? Primeiro, nosso primeiro projeto, vamos fazer as coisas simples, para você entender como é que se aplica os conceitos que está aprendendo na prática, tá? E aos poucos, como eu falei, a gente vai avançando. Então vamos lá. Botamos aqui, próximo passo agora, botar a nossa barra interior. Criamos ela, vamos fazer o CSS dela. Então, qual é o CSS dela? Largura 1000 pixels e margem alto, né? Então criamos, se a gente vir aqui atualizar, nada acontece, mas a gente sabe que ela está aqui, né? Qual é a próxima etapa no nosso layout? É criar um quadrado aqui e criar outro quadrado que vai ficar o carinha aqui, né? Então, beleza. É o mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima, ou seja, um para o lado esquerdo e um para o lado direito, tá? Então, vamos lá. Vamos criar, deixa eu dar só uns enters aqui, para ficar melhor de visualizar. Então, div class. Vamos chamar de banner esquerda e banner direita, tá? E aí no banner da esquerda a gente vai ter os textos e um botão. E no banner da direita a imagem. Vamos inserir logo a imagem? Para inserir a imagem, primeiro, ó, aqui está a parte do meu projeto. Então a gente só tem, ó, o index e o estilo. A gente precisa daquela imagem lá, do carinha lá com as mãos abertas, para poder inserir. Então, ó, tá nessa pasta aqui com as imagens que eu cortei, né? Então eu vou arrastar para cá. Então, ó, tenho aqui agora, vou até botar aqui homem.png e puxar para cá. Beleza. O arquivo, né, tá dentro da minha pasta do projeto agora. Então eu posso usar. Então, img e aqui eu boto homem.png, tá? E aí vamos botar o CSS dos dois banners, né? O banner esquerda, float left, e o banner direita, float right. Atualizando, olha lá, o carinha já aparece aqui. Então, já está meio caminho andado, né? O nosso banner central aqui. Próximo passo é a gente adicionar os textos aqui, né? Então, ó, só para você entender. Esses textos aqui nada mais são também
do que retângulos que vão formar isso daqui. Então, por exemplo, essa frase de efeito é um retângulo que tem um texto dentro, depois outro retângulo aqui e depois outro retângulo aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa frase de efeito aqui. Para fazer ela, obviamente ela é dentro de banner esquerda. Então, div class, vamos chamar de frase 1, por exemplo. Então, nossa frase 1 vai ser frase de efeito, né? E vamos ver aqui o tamanho do nosso texto. No Photoshop eu consigo ver. Então, ó, se eu usar essa ferramentinha aqui de texto e eu clicar aqui, eu consigo ver aqui em cima que é Arial, negrito e fonte 48. Então eu posso fazer a mesma coisa. Boto lá Arial, negrito, fonte 48. E a letra branca. Então, frase de efeito está aqui. Frase 1. Vamos botar aqui o CSS. Então, font size 48, né? Todas já estão Arial, então todo o texto do nosso site já é Arial, né? Eu só vou botar 48 aqui. Atualizei. Frase de efeito está aqui, só que ela é branca, né? Então, color FFF, FFF. E aí, ó, fica branca, tá? Só que ela não é colada aqui em cima, né? Perceba no layout que ela tem um espaço aqui, né? De 62 pixels, 60 pixels, caso você queira resumir, né? Então, como é que eu faço esse espaço? Em frase 1, eu ponho um merge, uma margem em cima, margem top, de 60 pixels. Ou margem ou padding, nesse caso tanto faz. E aí, ó, a minha frase vai cair e vai ficar uma margem aqui de 60 pixels para cima. Tudo bem? Beleza. Feito a nossa frase de efeito, vamos fazer agora a nossa frase 2. Então, abaixo da frase, div class, frase 2. E aí a gente tem aqui a outra frase, que eu não lembro qual é. Outras frases que complementam a frase de efeito. Tá, vou copiar esse texto aqui. Vou até ajeitar aqui, o efeito é maiúsculo. E aqui a gente tem outras frases que complementam a frase de efeito. E vamos fazer aqui frase 2 no CSS. Frase 2, vamos ver o tamanho dela. Ela tem 20 pixels Arial também, 20 pixels de tamanho a fonte. E é branca também. Então, ó, font size 20 pixels, color branca também. Então, ó, tá aqui outras frases que complementam a frase de efeito, tá? Se você quiser fazer idêntico ao layout, por exemplo, vai até o frase, né? O de efeito fica aqui embaixo. Você pode fazer uma pulada de linha aqui. E aí o de efeito vai para cá. Tudo bem? Então, beleza. Perceba um detalhe importante. Olha só. O meu carinha aqui, ele está aqui no meu site alinhado com o botão de contato, né? Ó, a mão dele aqui está alinhada com o botão de contato. Mas no meu layout, ela não é. Existe um espaço, ó, até o fim do site. Então a gente pode ver até melhor no Photoshop esse espaço, ó, que vem daqui, começo da mão dele, né? Até mais ou menos aqui, que é um espaço de 55 pixels, vamos supor. Ó, 55 pixels. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no carinha e eu posso dar uma margem para a direita de 55 pixels. Ou seja, eu vou empurrar ele para a esquerda. Quando eu der uma margem, automaticamente ele vai ser arrastado para a esquerda. Entendeu? Então, ó, banner direita e MG. É onde eu consigo atingir o carinha. Então, ó, vamos aqui em banner direita e embaixo dele, para ficar organizado, eu vou botar IMG e aí eu ponho margem
right, margem na direita, 55 pixels. Ao atualizar, ele foi arrastado, ó, e agora ficou no canto certinho. Legal? Beleza. Feito isso, vamos fazer agora o nosso botão aqui embaixo. Então, o botão fica abaixo da frase 2. Então, div class, vamos chamar de botão, botão mesmo. E aí o nosso botão tem um texto, né? Qual é o texto? Acessar o produto. Então, acessar o produto. E o nosso botão tem algumas características peculiares e particulares, né? Então, no Photoshop, a gente vai ver essas. A primeira delas é a cor, né? É a que você vê logo de cara. Então, a cor é FFC001. A gente vem aqui. Então, primeira coisa, background color FFC001. Então, atualizou, tá aqui. Só que não se parece com um botão ainda, né? Vamos lá, vamos para o próximo passo. Primeiro, a gente vê que ele tem uma altura fixa. Não só uma altura, mas uma largura fixa também. Então, ó, que ela é, eu posso fazer assim ou posso fazer assim, né? Pixels, pixels, ela é 282 por 56. Então, vamos lá no nosso layout aqui. 282 por 56 de altura. É 282 mesmo? É, 282. Então, inserimos aqui os parâmetros iniciais de tamanho, né? Ao atualizar, ó lá, ficou aqui. Ainda não está parecido com o botão, né? Então, vamos para o próximo detalhe. O tamanho da nossa fonte está 20. Então, vamos lá. Font size 20. E aí você vai botando todas as propriedades. Então, por exemplo, eu vi que ele é alinhado tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, para alinhar horizontalmente, text align center. Para alinhar verticalmente, line height. No outro caso, 56 pixels. A gente põe a mesma altura do bloco, que aí ele fica centralizado verticalmente. Feito isso, ó, centralizou o nosso acessar produto. Ele está colado com o texto, porque a gente não botou nenhuma margem. Vamos ver qual é essa margem aqui, ó. Mais ou menos 20 pixels. Então, margem top 20 pixels. Então agora sim se parece mais com um botão. Vamos botar a mãozinha, né? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, para botar a mãozinha, cursor pointer. Atualizando. Olha lá. Passou o mouse aqui, já fica com a mãozinha, ó, tá vendo? Então, beleza. E aí tem um detalhe importante. Aqui no layout, perceba que as bordas do nosso botão, elas estão meio arredondadas, né? Elas não são quadradas, não é um retângulo mesmo, assim como está aqui. Tem um arredondamentozinho pequeno. Você vai aprender em detalhes a fazer esse arredondamento no próximo módulo, nos próximos módulos. Só que, para a gente adiantar aqui e ficar um botão bonitinho, vamos fazer aqui, né? É simples. Você só faz, ó, border menos radius, 2,5 pixels. E aí, ó, ao atualizar, ó, a borda fica com um raio de 5 pixels e aí fica bonitinho assim, meio arredondado. Tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa área de banner, né? Vamos agora para a próxima área, que é a parte de baixo, onde vai ter os carinhas lá, né? Então, ó, segundo o nosso layout, a gente tem agora uma área grande, né? E dentro dessa área, obviamente, tem a área de 1000, e dentro da área de 1000, a gente vai ter uma outra área com esse texto aqui, né? Outros produtos. Então vamos fazer isso. Primeiro, depois do banner, a gente tem aqui agora class conteúdo,
um chamado conteúdo, né? Dentro de conteúdo, a gente vai ter div class conteúdo interno, né? Dentro de conteúdo interno, aí sim a gente põe aqui, por exemplo, os 1000 pixels, né? Então, ó, largura 1000 pixels, margem alto. Então, já vai ficar no meio. E aqui dentro, a gente tem mais uma div, class, outros produtos, por exemplo, com o texto outros produtos. E aí, vamos aqui botar as propriedades nela. Primeiro, vamos ver o tamanho da fonte, espaçamento, essas coisas. Então, ó, tamanho da fonte, 20. 20 pixels, preto, espaçamento, 80, vamos arredondar para 90 pixels, né? Então, 90 pixels de altura, fonte 20, alinhado no meio, horizontalmente e verticalmente também. Então, feito isso, ao atualizar, tá aqui, outros produtos. Tudo bem? E aí, beleza. Vamos agora adicionar mais um retângulo aqui abaixo, né? Que é o que vai ficar com as nossas fotos. Então, esse retângulo das nossas fotos, vamos adicionar ele aqui. Ele é abaixo de outros produtos, né? Então, class fotos. Adicionamos aqui. E aqui dentro do de fotos, a gente vai botar os nossos banners, né? As fotos que a gente criou aqui. Então, img. São 4 fotos, né? Então, 2, 3, 4. E aí, aquele mesmo esquema, né? A gente precisa, ó, o projeto está aqui e as fotos estão aqui. Eu vou copiar daqui para dentro do nosso projeto, tá? Então, beleza. Agora a gente tem tudo que a gente precisa. Para usar, banner 1.jpg, copiar aqui e botar 2, 3 e 4, tá? Fazendo isso, olha só, já vai ficar mais ou menos do jeito que a gente quer, né? Então, ó, já está aqui, automaticamente a barra de rolagem já está funcionando, né, para o nosso site e eu já consigo ver os produtos aqui, pelo menos os carinhas, né, um ao lado do outro aqui, tá? Até aí, maravilha. Vamos agora fazer o seguinte, botar um pequeno espaçamento entre um e outro para que ele fique do jeito que a gente quer. Então, ó, fotos img, só para você lembrar. Então, fotos img e a gente vai ter um pequeno espaçamento dos dois lados. Então, margin left, vamos botar, por exemplo, 5 pixels e margin right 5 pixels. Então, atualizando, olha lá. Agora sim, ficou com o espaçamento um do lado do outro certinho, tá? Você pode até aumentar, na verdade, né? Então, ó, vamos botar 10, vamos dobrar. E aí, ficou ainda melhor. Legal? Então, beleza. Botamos aqui as fotos dos carinhas, já estão aqui, maravilha. Você pode até linkar elas com alguma categoria do seu produto ou coisa do tipo, tá? Claro que a gente não vai fazer nessa aula, só nas próximas. E aí depois, para finalizar, tem o nosso rodapé, né? Então, para fazer o nosso rodapé, do mesmo esquema, mesmo processo. Depois de conteúdo, vamos aqui e a gente cria a div rodapé. Essa div rodapé, vamos pintar do nosso azul, né? Então, qual é o azul? Deixa eu só ver aqui no Photoshop. Aqui embaixo. 347ABA. Então, ó, background color 347ABA. A altura é 50 pixels, então altura 50 pixels e texto centralizado, né?
e a altura do texto 50 pixels. E aí aqui a gente pode botar sua empresa ou qualquer texto que você queira colocar, por exemplo, tá? Atualizando, ó, vai ficar aqui, claro que é na cor branca, então rodapé vai ter color FFF. Cor branca. E aí um pequeno detalhe. Aqui no layout, perceba que existe um espaço entre os carinhas e o rodapé, né? Que é mais ou menos 40 pixels. Então, para fazer isso, eu posso fazer um padding em conteúdo, né, na div conteúdo, ou eu posso dar um merging na div rodapé. E aí fica ao seu critério. Se a gente fizer, por exemplo, assim, ó, merging top 40 pixels. Ó, vai funcionar e vai ficar legalzinho também. Tá bom? Então, fizemos o nosso layout como o nosso site daqui. Então, temos o nosso site aqui na imagem e transformamos ele em um layout feito do zero, né? Então, começamos do zero e criamos todo o nosso layout aqui. Legal? O próximo passo, obviamente, é fazer com que esses botões funcionem, entrar na página de produtos, ir para outras páginas e tudo mais. Mas aí é cenas para o próximo capítulo, tá bom? Então, beleza. Espero que você tenha gostado e vamos agora para as próximas aulas.